Vamos começar aqui uma noite com Mika. Quem não me conhece, meu nome é Mika, também Alanis, me chama como você preferir. Tenho 20 anos e eu sou espiritualista, não tenho uma crença específica. Eu sigo muitas crenças, na verdade. Se você me perguntar sobre budismo, vou falar sobre budismo. Se você me perguntar sobre hinduísmo, vou falar sobre hinduísmo. Se você me perguntar sobre ocultismo, eu sei falar sobre ocultismo. Sei sobre orixás, sei sobre... eu não sei mais falar. Eu estudo essas questões espirituais e esse canal aqui é baseado em falar sobre espiritualidade em geral, trazer algumas informações, né? A gente tem que espalhar e disseminar informação no mundo, principalmente questão de espiritualidade, né, gente? Porque sempre foi um assunto muito tabu e ainda mais na modernidade de hoje, o povo fica meio com o pé atrás em relação a isso, por causa das questões da igreja, da censura e tudo mais, né? Então, na verdade, aqui vamos trazer uma mind-blowing nas noites com Mika. Se aqui isso vai continuar, mas enfim. Então, gente, esse daqui é basicamente um desabafo plus relato em relação à minha vida, como experiência que eu trago aqui para vocês que estão caminhando no processo de evolução, na caminhada de vocês mesmo, na jornada espiritual de crescimento e amadurecimento. Bom, sabe aquele sentimento? Aquele sentimento que aparece de frustração, aquele sentimento um pouco assim de não tá vivendo a vida de verdade, sabe? Todo o seu potencial. E você não tá sentindo que alguma coisa tá andando na sua vida. As coisas vivem em ciclos, né? Todos os problemas sempre se repetem. São os mesmos tipos de pessoas. As circunstâncias não mudam. E às vezes você sente como se tivesse alguma coisa faltando sempre, sabe? Tem um vazio assim, sabe, no seu coração, que você pensa, caraca, de onde é que vem isso, sabe? Será que eu tô com depressão, essas coisas? E geralmente, se você não cuidar disso, pode se tornar depressão sim, tá? Porque depressão, gente, não é simplesmente um transtorno de personalidade, um transtorno psicológico. A depressão, ela vem de uma enfermidade da alma. Quando você não tá alinhado com a sua essência, quando você não reconhece os chamados da sua alma e você vive uma mentira. Quando você vive uma mentira, você fica com depressão. É sobre isso que eu ia falar, não a depressão em si, mas dizendo aqui que estamos em setembro e é importante essas pautas sobre o suicídio, sobre depressão no Setembro Amarelo. Isso pode ajudar muita gente, principalmente no momento de coronavírus, que é um momento difícil para muitas pessoas, ok? Para quem não tá se sentindo assim, sabe, alocado na vida, se sente meio perdido, que tem alguma coisa faltando e vive e acorda meio deprimido, vai dormir meio deprimido, às vezes faz as suas coisinhas ali diárias, cumpre com os seus deveres e obrigações do trabalho, mas aí sempre vem um sentimento no meio da noite, na madrugada, assim, sabe? Antes de dormir, ou quando você tá em silêncio, e aí a vida te dá né? Te dá uma sensação de perda, de certa forma, que você tá perdendo tempo, que tem alguma coisa faltando, mas você não sabe exatamente o que é. É como se você tivesse um vazio. E o que é esse vazio? Esse vazio, gente, é provavelmente de alguma coisa muito inconsciente, tá? Que foi pro seu subconsciente, talvez você não, por isso você não esteja conseguindo discernir o que é, mas que é um sentimento advindo do fato de você não estar vivendo a vida que você deveria estar vivendo, de você não ter ouvido a sua essência, os chamados da sua alma e você não estar cumprindo com o seu dever e a sua missão de vida na Terra. Ok? E o que significa cumprir a missão de vida na Terra? Significa fazer algo grandioso? Fazer um grande feito? Alexandre o Grande? Não sei. Não, gente. Cada indivíduo tem o seu próprio suas próprias missões na Terra, sabe? Às vezes não é só uma, às vezes são várias, às vezes são coisas pequenas e básicas, como por exemplo, fazer um trabalho voluntário, apostar uma corrida uma corrida aí, sabe? Coisas simples, mas que preenche o seu ser com vida, sabe? O que te motiva a levantar todos os dias da cama? O que te motiva a estar aqui ainda neste mundo, existindo, coexistindo com outros seres humanos? O que você veio aqui para criar?
Porque o ser humano, gente, com a nossa consciência, ele não veio aqui só pra ficar aqui de boas, vagando com seus instintos naturais pra reproduzir, sabe? Pra perpetuar a espécie. Não, gente. O ser humano, com a nossa consciência, ela foi dada esse lindo presente da consciência criativa, do potencial criativo de manifestação. Então a gente consegue cocriar a realidade, a gente pode construir coisas, a gente consegue processar as nossas ideias. Né? E quando você não coloca essas ideias em prática que tem no seu coração, porque você fica com aquele julgamento, e o que as pessoas vão pensar? Será que vale a pena mesmo postar nisso? Será que as pessoas vão me reconhecer? Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? E aí quando você faz isso, esse julgamento em cima de você, você está reprimindo a sua essência. E você deixa de manifestar isso na vida. Então você fica preso nas pequenas coisinhas que a sociedade falou que você deveria ser. Naquele pacotinho, naquela caixa, em que você tem que ser de um jeito. Que você tem que cumprir com as obrigações, as metas sociais. E você deixa de ser a pessoa que você realmente nasceu para ser. Você esquece das suas vontades, da sua criatividade, da sua criança interior, inclusive, né? Que ela fica ali chorando, choramingando assim no seu coração, presa, né? Porque ela quer se divertir, ela quer se divertir na vida, gente. Porque viver uma vida sem ser quem você é, sem se divertir, fazer coisas que você ama e que você gosta. Principalmente quando essas coisas estão relacionadas com a sua missão. Principalmente quando essas coisas estão relacionadas à sua missão. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu tava me sentindo muito mal, né, a partir de julho até o finalzinho, assim, de agosto, porque eu queria muito compartilhar minhas ideias, né? Eu sempre tive essa coisa desde criança de expressar minhas ideias de uma forma criativa. Eu gosto de coisas assim, de mídias, eu gosto de escrever, sempre amei escrever, amei desenhar, né? E tanto que eu segui esse rumo na área profissional. Então, assim, quando eu não faço essas coisas, é como se eu estivesse mentindo pra mim mesma, né? E aí eu tava nesse processo, assim, de negação, porque eu tava colocando muitos julgamentos em cima do que eu fazia, né? Pensando que o que eu tava fazendo não valia tanto assim, né? Porque, principalmente quando a sua missão de vida tá ligado a preconceitos, ou não é tão reconhecido, tão valorizado no mundo, você se sente muito pequeno às vezes, né? Porque é difícil você manifestar esses reconhecimentos e tal, quando tem tantos bloqueios na própria sociedade, nessa matrix, que te impedem de viver o seu potencial último, né? E na verdade, gente, a questão não se preocupem tanto com os resultados. Não se preocupe se as pessoas não vão valorizar, não se preocupe se vai ser um grupo de pessoas muito menor do que você realmente merece, que vai visualizar o seu trabalho. Não se preocupe se até mesmo é uma coisa que ainda as pessoas têm muito preconceito, mas que você sempre sentiu na alma que você deveria estar fazendo, sabe? Não fique se sentindo pequeno por causa disso, por causa da forma como a melhor vida não, né? Porque não é a vida que faz isso, mas a forma como os seres humanos, os outros seres humanos, os seus outros irmãos te medem, né? Pelo valor do seu trabalho ou do que você está criando aqui nessa vida, tá? Faça o que você sente que tem que fazer, senão você vai ficar com esse vazio no seu coração. E o que acontece quando chega no final da linha, como aconteceu com um monte de gente que da nossa época antiga, os boomers, né, anos 50, anos 60, todo mundo é do mesmo jeito, né, usa a mesma roupa, mesmo falatório, advogado, médico, e aí e o resto? E aí vai no final da linha da vida e você ou continua ignorante, certo? Muito ignorante e preconceituoso, ou você se torna uma pessoa totalmente amargurada, né? Que você pensa, nossa, eu não aproveitei minha vida, eu deveria ter feito diferente. Cara, você tem tanto potencial dentro de você tem tanta criatividade dentro de você, aí você fala, não, mas eu não sou uma pessoa artística, eu não sou designer, eu não sou artista, eu não sou pintora, eu não sou escritora. Às vezes você é simplesmente, sei lá, por exemplo, simplesmente não.
grandes coisas, né? Você é uma veterinária, você é uma advogada, você tem um sonho, até mesmo, sei lá, de prestar um concurso público e você pensa pequeno de si mesmo, né? Você começa a se comparar com outras pessoas, você começa a pensar que você é um reles ser humano, um reles mortal, você deveria seguir o que todo mundo faz, em vez de você arriscar um pouco mais. E, cara, sorte daqueles cujo sonho é ser exatamente de acordo com as metas sociais, né? Mas e aqueles que não estão de acordo com essas metas? O que faz? Então, assim, arrisque. Acredite em mim. Nem que você precise de um tempo, porque essa é uma jornada individual, né? Nem que você precise de um tempo para você aprender lições, para você treinar, digamos assim, na vida através dos aprendizados. Não se reprima, porque acredite, gente, o mundo precisa do seu trabalho, o mundo precisa de quem você é, e não do que você acha que os outros precisam. O mundo, o universo, para expandir, precisa da sua essência expressa. Exatamente. O mundo, o universo, ele está em contínua expansão, vocês sabem. E por que o universo está em contínua expansão? A gente estuda isso em física. Porque, espiritualmente falando, ele faz isso porque toda coisa da natureza, ela tem um movimento de evolução. E como a consciência aqui, né, a consciência de si evolui, entrando no seu interior e se autoconhecendo. E quando você não se reconhece, você não expande, você continua reprimido. Então você não expande, você não cresce, você não amadurece, você não evolui. Então você vai contra o processo de natureza. Entenda uma coisa muito importante, tá? Às vezes você começa a pensar e menosprezar as suas ideias. Você pensa que é pouca coisa, mas é muita coisa. E às vezes aquela ideia que você acha tão biruta, tão doida, ou tão boba, poderia ser o que poderia salvar uma vida. Poderia ser a musa que inspiraria um grande cantor, um grande compositor, até mesmo a pessoa que você mais ama na sua vida. Tudo que a gente faz, a gente não tá fazendo só pra nós, a gente também tá fazendo pro mundo. Então é uma questão de humanitarianismo também. É uma questão de a gente fazer isso pelo bem da humanidade. Então, ser quem a gente é sim em relação à nossa felicidade, mas também é em relação à evolução como um todo. E você não precisa ser igual a eles, fazer uma grande descoberta, ter um grande insight. Gente, às vezes é uma coisa pequenininha que já ajuda a crescer. E essa coisinha pequenininha, às vezes é você que tem. E se você não coloca aquilo no mundo, o que o mundo vai estar perdendo? Vai estar perdendo muita coisa. Ok? Então se você existe aqui, é porque o que você tem para dar para o universo, para o mundo, é de suma importância. É um fragmento, é uma peça desse quebra-cabeça. Você faz parte desse quebra-cabeça. Você não é um mundo, uma bolha, uma ilha à parte, convivendo com outras ilhas. A gente inteiro é um paraíso. Então, gente, o mundo precisa da sua essência. Seja quem você é. Coloque suas ideias aí no mundo. Tá, gente? Pelo amor de Deus, não pense em qualquer coisa negativa, porque não é verdade. Às vezes você fica se questionando, sabe? Às vezes, só que você fica com esse vazio no seu coração e você não consegue lidar com isso depois. Eu passei por isso também, ok? Então é isso aí, gente. Boa noite. Essa é o pensamento de hoje.